Vamos lá, senhores, vamos retornar ao nosso estudo acerca da lei de improbidade administrativa. No bloco anterior, nós estávamos falando, dos atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, tá? Então vamos dar continuidade, lembrando daquele macetinho que eu já passei para os senhores, tá? O segredo dos atos de improbidade que causa prejuízo ao erário é que sempre eu vou ter um dos dois cenários. Ou o sujeito ajuda, concorre ou facilita para que outro, ganhe dinheiro, não é isso? Mas ele não tem nenhum aumento no seu patrimônio, ou ele pratica o ato sem observar os regulamentos, a legislação aplicada à espécie, ao ato em si. Então vamos lá, senhores, olha só. Voltando aqui, olha o que o inciso 15 fala. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei. Senhores, para você entender, tá, esse dispositivo aqui, eu preciso te explicar primeiro o que é contrato de rateio e o que é consórcio público, tá? Então, olha só, na verdade, o que acontece? Primeiro, senhores, o que vem a ser, professor? Consórcio público. É mais ou menos como é que funciona o consórcio que você aí, conhece. Só que aqui, esse consórcio público, como o nome fala, público, significa que ele vai ser feito entre os entes federados. Então é entre a União, estados, DF e municípios. Então vamos dar um exemplo aqui para você entender. Vamos imaginar que o município de Valparaíso de Goiás, ele tem interesse de construir um grande hospital, que vai atender a região. Só que Valparaíso não consegue sozinho, não tem capital suficiente sozinho para construir esse mega empreendimento que seria esse hospital. O que acontece? Valparaíso, por exemplo, chama a cidade ocidental, que é o município do lado, e chama a Lusiânia também. Fala, olha, nós três juntos, se a gente se juntar, a gente consegue cada um entrar com uma parte da grana, A gente consegue construir um belo hospital que vai atender o quê? A comunidade de Valparaíso, Ocidental e Lusiânia. Então a gente constrói esse hospital ali num local estratégico que vai pegar ali toda a região. Você notou que os três municípios, eles se juntaram para juntos, cada um entrando com uma parcela de dinheiro, para juntos executarem, prestarem um serviço comum que só um não daria conta financeiramente? Esse é o consórcio público. E o contrato de rateio nada mais é do que, senhores, rateio. O contrato de rateio nada mais é do que o contrato que vai estabelecer a parte que cada um vai entrar com dinheiro, entendeu? Município de Cidade Central vai entrar com 2 milhões, Valparaíso 3 milhões, Lusiânia 4 milhões. O contrato que define a participação, valor, do econômico que cada um vai entrar nesse consórcio público, eu chamo de contrato de rateio. Aí olha que legal. Senhores, como é que você firma um contrato, se comprometendo a entrar com 2 milhões, se você não tem dotação orçamentária, se você não tem no orçamento um dinheiro previsto para isso? Isso é loucura. É exatamente o que configura o ato de improbidade administrativa aqui que nós estamos estudando, que causa prejuízo ao erário. Você celebra contrato de rateio, se comprometendo a entrar com um valor, dentro de um consórcio público, porque você, município ou estado, sei lá, se juntou com outro ente federado, sem ter suficiente e prévia dotação orçamentária, sem ter esse dinheiro já separado do orçamento e destinado para isso. Ou, se você tiver, você não observar as formalidades previstas na lei. Lembrando que aqui ninguém está ganhando dinheiro, mas causou prejuízo ao erário. Beleza? Vamos para o próximo. Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas, valores públicos transferidos pela administração pública, cuidado, a entidades privadas, mediante a celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Deixa eu te dar um exemplo. Olha só, imagine que... deixa eu te dar um exemplo prático aqui para você entender melhor. Imagina o seguinte... Eu tenho aqui o município. O município, ele firma uma parceria, público-privada, com uma pessoa jurídica privada, uma empresa privada, onde essa empresa ela vai prestar um determinado serviço e o município, em contrapartida, ele manda um dinheirinho lá para aquela empresa. Beleza. Só qual é o problema? Você faz isso aqui... E com isso, acaba que você está facilitando, concorrendo aqui, para que alguém dessa empresa aqui, essa pessoa jurídica privada, esteja
recebendo, incorporando ao patrimônio dela dinheiro público, tá? Dinheiro público, beleza? Sem observar as formalidades legais. Senhores, a parceria público-privada, ela tem toda uma legislação para tá regulamentando o que tem que ser feito. Tá? Então você tem que seguir aquela legislação. Se você fizer de qualquer jeito, você está colocando em risco a administração pública, você está sim causando prejuízo ao erário. Lembrando que aqui o sujeito que está facilitando ou concorrendo, ele não está incorporando ao patrimônio dele o dinheiro público. Quem está incorporando ao patrimônio, né, particular aqui, o dinheiro público, é outra pessoa física ou jurídica, beleza? Tranquilo? Maravilha, senhores. Próxima. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parceria, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Então, por exemplo, aqui não é que está sendo incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica, né, ou privada particular. Na verdade, ela está utilizando um bem público, não é isso? Ela está utilizando um valor público, não é isso? Só que sem observar as formalidades. Então, senhores, você note que a questão ela não deixa, ela não menciona que você está ganhando nada. Ela não fala recebeu vantagem devida. Não, você só concorreu para que isso aqui ocorresse. E ocorrendo essa situação, onde uma pessoa física ou uma pessoa jurídica privada está utilizando de bens sem seguir o que está previsto, né, nos regulamentos e na lei, isso aqui causa prejuízo ao erário. Não gera enriquecimento ilícito seu, porque você não está recebendo nada para tal. Beleza? Próximo aqui, ó. E aqui, senhores, ela ficou a genérica, tá? Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho uma OSC, né? Uma organização da sociedade civil, que o pessoal chama de ONG. Para você, para essa ONG, né, essa OSC, ela receber dinheiro público para desempenhar ali uma atividade de interesse público, né? Um curso preparatório, etc., precisa ser feito celebração da parceria, beleza? E tem um regulamento para isso. Se você celebrar a parceria entre a administração pública e a entidade privada, sem observar o que está previsto na lei, você está causando prejuízo ao erário, deixando claro que aqui, em momento algum, foi mencionado que você recebeu alguma coisa, tá, para isso, recebeu alguma vantagem devida. Beleza. Próxima. Agir para a configuração de ilícito na celebração, fiscalização, na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Senhores, olha só, presta atenção. Imagine que você, pessoa jurídica privada, entidade privada, certo? Você receba, né, dinheiro público para desenvolver alguma atividade que é de interesse público. Beleza. Se você tocar dinheiro público, meu amigo, você tem que prestar contas, tem que ocorrer a prestação de contas. E aonde está o problema aqui? Você, tá, agiu e configurou um ilícito, você desrespeitando a lei, tá? Você celebrou ali essa parceria público-privada, tá? No que tange ali, ó, fiscalização, análise das prestações de contas, de parcerias, né? Deixa eu tentar criar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Olha só, presta atenção. Agir para a configuração de ilícito na celebração, fiscalização ou na análise de prestações de contas. Tá? Então, por exemplo, você não analisou as contas prestadas, você, por exemplo, não fiscalizou o cumprimento ali das atividades para o qual aquela entidade privada recebeu dinheiro público, porque quando a entidade privada ela recebe o dinheiro público, ela vai ser fiscalizada. Se você deixar de fiscalizar, se você deixar de analisar a prestação de contas, certo? Você está causando prejuízo ao erário, porque quando você deixa de analisar a prestação de contas, pode ter passado ali uma irregularidade que foi prejuízo para a administração pública. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Próxima. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Senhores,
Notem que não tem mistério, tá? Aqui você está liberando recurso, né, público, dinheiro público, para uma entidade privada em decorrência de uma parceria firmada, né, com a administração pública, sem observar as normas. Então, assim, fica até um pouco redundante, senhores, tá? Fica até chato isso aqui, porque, assim, você vê que só gira em torno disso. Ou você está facilitando que alguém fique rico, sem aumentar nada no seu patrimônio, ou você está praticando o ato administrativo sem observar o regulamento previsto para ele. Esses são os atos que configuram prejuízo ao erário, beleza? Olha esse próximo. Conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar 116. Aqui foi feita uma remissão, então eu tenho que te explicar, tá? O que essa regra aqui da Lei Complementar 116 ela fala? Ela fala o seguinte, tá? Existe um imposto chamado ISS, tá? É um imposto sobre prestação de serviço. Quando você presta determinado serviço, voltados para a área da saúde, advocacia, engenharia, quando você presta serviço, né, você tem que pagar esse imposto, ISS, pelo menos em regra. E o que acontece? Essa Lei Complementar 116, ela estabeleceu um mínimo, tá? Ou seja, o mínimo que tem que ser pago de ISS é 2%. Máximo 5%, mas o que interessa é o mínimo. Mínimo 2%. O que acontece? Aqui o que configura improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário? Você concedeu o benefício, né, tributário aqui, né? Por exemplo, um desconto aí, onde o sujeito ele vai pagar somente 1% de ISS. Não pode, porque o mínimo que deve ser pago de ISS, Imposto sobre Prestação de Serviço, são 2%. Então, se você conceder o benefício ali, estabelecendo que aquela empresa vai ter que pagar apenas 1% de ISS, você está praticando o quê? Improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, porque você aplicou um benefício financeiro tributário, desrespeitando esse limite estabelecido na Lei Complementar 116. Beleza? Tranquilo? Aí, senhores, as condutas acabaram aqui, só toma cuidado com alguns detalhes. Ó, nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, tá, ao erário, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no artigo 1º. O que essa regra está falando? Olha só, senhores, você vai aprender comigo ainda quais são as consequências, tá, da condenação por improbidade administrativa. Uma das consequências para quem for condenado por improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário é o quê? Ressarcir, né? Ressarcir o prejuízo que causou para a administração pública. Agora, olha que lógico, se o seu ato, né, que você ali não observou a regra, não observou a lei, né, para praticar aquele ato, praticou improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. Mas isso acabou que na prática não gerou, né, na prática não implicou numa perda patrimonial efetiva, não chegou a dar prejuízo. Nesse caso, eu não posso. Você vai responder por prejuízo erário. Você vai responder por improbidade que causa prejuízo erário. Mas eu não posso estabelecer para você o ressarcimento. Porque o ressarcimento é devolução. Como é que eu vou ressarcir o que não ocorreu? Como é que eu vou devolver um valor a título de prejuízo se não houve prejuízo? É isso que o dispositivo está falando. Ó. Nos casos em que, ao inobservar, ou não cumprir, não observar, não aplicar as formalidades legais, né, o que gera a improbidade administrativa por prejuízo ao erário, se isso não implicar perda patrimonial na vera, né, efetiva, tá, não ocorrerá imposição para esse ato de improbidade do ressarcimento ao erário. Tá? Por quê? Porque senão a administração pública estaria o quê? Enriquecendo sem causa. Como é que se eu estou pagando para ela sem ter prejuízo, ela está no lucro. Entendeu? A ideia do ressarcimento é devolver o que foi prejudicado. Entenderam agora? Beleza? A mera perda patrimonial decorrente de atividade econômica, a mera perda patrimonial que decorre de atividade econômica, tá? Fins lucrativos, não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado o ato doloso praticado com essa finalidade. O que acontece, senhores? Vem cá, vou te dar um exemplo. Olha só.
Acontece, às vezes, da própria administração pública ter perda patrimonial através de uma atividade econômica. E quando eu falo atividade econômica, eu estou falando de momentos em que a administração pública atua no mercado, né? Ela atua com fins lucrativos. Deixa eu te dar um exemplo aqui, por exemplo. Caixa Econômica. A Caixa Econômica ela é uma empresa pública. Deixa eu te perguntar, você acha que a Caixa Econômica ela sempre acerta? Ela sempre tem lucro? Às vezes ela realiza um ato ali, né, um negócio que ela acaba tendo prejuízo, certo? Eu vou te dar um exemplo aqui para vocês, apesar que não chegou a ter prejuízo porque eles conseguiram reverter, mas eu vou te dar um exemplo. O programa Minha Casa Minha Vida, tá? O que aconteceu? No começo tudo lindo. O construtor constrói a tua casinha, a Caixa Econômica, né? O governo ele dá um subsídio, um desconto ali, né? O governo paga uma parte da tua casa, 20 mil, por exemplo. Tua casa valia, está sendo vendida por 100 mil pelo construtor. O governo pagava 20 mil, certo? E aí os 80 mil você financiava na Caixa Econômica. A Caixa Econômica paga o construtor os 80 mil que está faltando, certo? E você vai pagar as prestações para a Caixa, né? Ao longo de 30 anos. E aí no final a Caixa, em vez de pegar 80 de volta, vai pegar 160. Beleza. Só que o que aconteceu? Por causa da malandragem brasileira, né? Muita gente o quê? Deixou de pagar. O cara não tem renda, etc. Ele fala, entregou um documentozinho ali, passou. Primeira parcela da casa ele pagou, segunda parcela ele parou de pagar. Terceira não paga mais, quarta tá nem aí. A Caixa já pagou os 80 mil pro construtor. Você ficou de pagar 30 anos a parcela de 600 reais. Pagou só uma. E aí, a Caixa tomou prejuízo? Tomou prejuízo. Agora cuidado, presta atenção. Realizar atividade econômica é arriscado, meu amigo. E é normal perder. Tá? Quem é empreendedor sabe, perder faz parte do negócio. Você perde um negócio e ganha no outro. A mera perda patrimonial numa atividade econômica, tá? Isso por si só, isso aqui não gera improbidade administrativa. A não ser que eu comprove que dolosamente foi realizado o ato com a intenção de causar prejuízo. Entenderam? Então se a Caixa teve prejuízo ali, se eu não comprovar o dolo, né, em causar prejuízo, faz parte do jogo. Atividade econômica é isso mesmo. Empreender é isso, é se arriscar, é ter coragem, tá bom? Está sujeito sim a perder, beleza? Maravilha. Com isso, senhores, eu vou finalizar esse bloco aqui, ficou bem curtinho, tá? Porque eu não quero misturar. No próximo bloco eu vou trabalhar com vocês o quê? Os atos de improbidade administrativa, o último grupo, atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da administração pública. Nós já estudamos, né? Olha aqui, ó. Nós já estudamos o primeiro grupo, que é ato de improbidade administrativa, que gera o quê? Enriquecimento ilícito. Nós já estudamos, finalizamos agora nesse bloco, improbidade, os atos de improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário, certo? E por fim, nós vamos estudar, né, no partir do próximo bloco, os atos de improbidade administrativa que violam os princípios da administração pública. O que vai cair na sua prova? Vai te apresentar um acontecimento, vai falar, isso aqui configura improbidade, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou princípio da administração pública, ou não configura improbidade alguma. É isso que vai cair. Por isso que eu estou tomando todo o cuidado de explicar ponto por ponto, um por um, para você não precisar decorar nada. Você vai ver, já já comigo, que com esses macetes que eu estou te passando, você consegue criar um raciocínio e não errar uma questão de prova acerca dessa matéria. Beleza? Então aguardo você no próximo bloco. Vamos começar a trabalhar aí, ó, o artigo 11, atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da administração pública. Te aguardo no próximo encontro.